sertanejo é comum cantores serem flagrados ao lado de lindas mulheres. As aparições na mídia geram polêmicas que agitam as colunas de fofocas. Algumas revelam até supostas traições. Recentemente, boatos do sertanejo Gustavo Lima estamparam manchetes. De acordo com os fofoqueiros de plantão, o jovem teria arrumado uma briga com outro sertanejo durante a festa de aniversário de Thiago Brava, por desconfiar que ele estivesse dando em cima da então noiva. Muitos sites publicaram até que a moça estava traindo o cantor. Você bem que podia tentar ser diferente. Os boatos não se confirmaram, mas o fato é que ele colocou um ponto final na relação. O motivo, segundo ele, seria a incompatibilidade de agendas. Fofocas à parte, a infidelidade parece mesmo rondar a vida de algumas celebridades. Me falam que eu estava sendo traído. No ano passado, Marrone, da dupla Bruno e Marrone, terminou seu casamento com Natália Portes. Porque, segundo os tabloides, o cantor teria descoberto uma traição da ex-mulher. A assessoria do rapaz não confirmou a história, mas publicações recentes deram conta de que ele teria expulsado a mulher de casa. E nem o sertanejo Luan Santana escapou dos fofoqueiros de plantão. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. Ele foi acusado de trair a namorada Jade Magalhães. A pulada de cerca teria acontecido em uma boate no Rio de Janeiro, com a dançarina Luísa Langer. A fofoca não foi confirmada. Só você fazer assim que eu volto. Fora do mundo sertanejo, outro caso está alimentando sites e revistas que falam da vida das celebridades. É a tumultuada separação da cantora Joelma e do músico Chimbinha. Quem colocou o ponto final no casamento de 18 anos foi a própria cantora, já que descobriu que o então marido tinha um caso com outra mulher. Recentemente, o casal protagonizou mais um lamentável episódio, presenciado não só por quem estava no show, mas registrado pelas câmeras. Durante as 5 primeiras músicas, Joelma cantou dos bastidores. Quando finalmente entrou no palco, permaneceu de cabeça baixa e chorou muito. Situações que mostram que a própria atitude das celebridades, por vezes, alimenta e reforça os boatos que a mídia repercute. Atenção, alunos! Está no ar a escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Vamos então começar com uma prévia do que vai rolar no programa de hoje. Vamos lá. Olha só o que nós temos preparado para você. Uma entrevista com Tati e o seu marido, o cantor sertanejo Vicente. Cuja pior fase do relacionamento foi logo a primeira, o namoro. E daqui a pouquinho você vai assistir o Laboratório. Um casal que vive jogando o passado na cara do outro. Tem mais. Daqui a pouco você vai saber a diferença entre casamento e união estável. E você já sabe, alunos, participem lá nas nossas redes sociais. facebook.com/Escola do Amor ou pelo Twitter, @TheLoveSchoolTV, usando sempre o hashtag Escola do Amor. Muita gente acha que no namoro tudo são flores e que é só no casamento que começam os problemas. Mas e quando o casal tem que superar um monte de dificuldades para chegar no casamento? A Tati e o cantor sertanejo Vicente quase cancelaram o casamento por conta disso. Tati e Vicente, sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. Prazer é nosso estar aqui com vocês, Renato Cris. Sejam bem-vindos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Ok. Quer dizer que vocês tiveram o namoro complicado, não o casamento. Vocês estão casados há quanto tempo? Há 2 anos. E quanto tempo de namoro? Namoramos por 2 anos também. Então, mas não se compara o casamento ao nosso namoro. Então o namoro foi complicado, Tati? Foi um inferno, né? Posso dizer assim? Bom, vamos ver um pouquinho da história de vocês. Você vai contar pra gente já já por que foi esse inferno aí o namoro e como que mesmo assim deu em casamento. Ok. Vamos assistir, acompanhar a história dos dois, como eles se conheceram, como eles se encontraram e como chegaram até aqui.
Nós estamos na Chapada dos Guimarães, considerada a porta de entrada para a floresta amazônica. Famosa pelas belezas naturais e pelas altas temperaturas, em média 28 graus, a região fica a apenas 50 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. E foi nessa cidade que os caminhos da Tatiana e do Vicente se cruzaram. Vicente, como você conheceu a Tati? Na verdade, eu conheci ela, mas eu não falei com ela. Eu estava cantando, fazendo meu show normal, como eu faço sempre, e eu vi que tinha duas pessoas paradas olhando, duas meninas. E a minha amiga conheceu o Thales, que é o irmão do Vicente. E aí a gente começou a conversar com o Thales. Então passou o tempo, o meu irmão conversou com ela, falou, olha, vem aqui, vai ter um churrasco, é o aniversário do meu irmão e tal. Quando eu cheguei lá, quem estava fazendo aniversário era o Vicente. Quem me atendeu foi o Vicente. E ela falou assim, oi, tudo bom? Eu falei, tudo bom, você estava no show, tal. Vim pro aniversário do irmão, tá? Eu falei, então, eu sou irmão do Thales, prazer, pode entrar, fica à vontade. Ela ficou vermelha, a amiga dela ficou rindo um tempão, mas elas entraram e acabou que nesse churrasco a gente se conheceu, conversamos melhor e tal. Quando ela chegou em São Paulo, ela chegou e já veio falar comigo. Nós ficamos das 8 da noite até as 6 da manhã conversando, sem parar. Passou o tempo, passou um mês nessa conversa e tal. E aí era aniversário da dupla, eu lembro, ele falou que queria muito que eu estivesse aqui, que foi em novembro, dia 18 de novembro. E eu cheguei de surpresa na cidade, eu não sabia, eu cheguei no dia do show. E na hora que eu subi em cima do palco, eu olho pra frente, eu vejo ela na área VIP, assim, minhas pernas tremeram, né? Falando sério pra você, porque você não espera, Eu fiquei muito feliz, eu queria parar de cantar e dar um abraço nela, falar, nossa, bom que você tá aqui e tal. Então eu cantei assim, mais da metade do show olhando pra ela. E ela esperou tirar foto com todas as meninas, nesse dia a gente tirou bastante foto. E no final, eu abracei e beijei ela. Eu nem falei oi, nem nada. Eu abracei e dei um beijo nela. Eu falei, você é doido. Aí eu falei assim, eu tô aqui pra ficar com você. Ele ficou de cara, ele falou, não acredito. Você vai largar tudo em São Paulo? Eu falei, vou começar a trabalhar por aqui. Todo mundo fala que o relacionamento, o namoro é um mar de rosas, depois do casamento começam as dificuldades. Eu fui completamente ao contrário. Te perder. Bom, todo mundo está curioso aí para saber o que foi que aconteceu nesses 2 primeiros anos. Vamos lá, quem vai contar? Pode contar. Não eram as fãs que eram o meu problema. Nunca foi. Era a família. Eu fui extremamente rejeitada por todos. Minha sogra olhou pra mim, eu te odeio. Olhou pra mim e falou, te odeio. Não ia com a minha cara. Meu cunhado, tirei o irmão mais novo dele, eu acho. Não sei o que aconteceu, ele também me rejeitou. Veio atrapalhar a dupla. Veio atrapalhar a dupla, verdade. Eu acho que foi o que mais pesou pra ele. O resto da família também, não sei, eu acho que eu tava tirando caçula de casa e eu tive uma rejeição muito grande. E eu falei, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, foram muitos problemas, assim. Mas, na verdade, eu não tinha problema com ele. Eu tinha problema com a família. Então, eu acho que foi isso que, sabe, eu tinha força pra aguentar aquilo e falar, não, vamos em frente, sabe? Por que, Vicente, a sua família rejeitou tanto a Tati? Renato, eu acho que foi por conta do meu trabalho, da dupla, da música. Querendo ou não, a fã ela sempre tem o fundinho de, poxa, um dia, quem sabe, pode acontecer alguma coisa, por mais distante que fica, realmente. E é como se você quebrasse isso. Poxa, o Vicente tem namorado. E o medo foi o quê? Nossa, o Vicente tem namorada. O Vicente vai começar a namorar e acabou. Tipo, vou parar de ir no show e tal. Mas então, cantor sertanejo não pode casar? Exato. Pois é. Esse era o pensamento, realmente. Na verdade, ruim pro negócio. Foi essa pergunta Exato. que eu fiz pra ele. Eu falei, então você não tem sua vida social, você não pode namorar, você não pode casar. E a gente conversou muito, né, amor? A gente conversou muito sobre isso. Muito, muito. Eu falava assim pra ele, gente, não é desse jeito. Eu não sou ciumenta. A relação que eu sempre tive com fã, eu sempre tive uma relação muito aberta com as fãs. Mas aqui acho que o problema ainda aumenta, o problema assim dessa preocupação ainda aumenta, porque a sua empresária é a sua mãe. Sim. Foi o grande problema. Você, por ser muito novo, não teve a dificuldade da maturidade também? Porque me parece que você já era bem assim, resolvida, né? Sim. E você tinha o quê, 20 anos? Isso. Não teve Até nenhuma... menos, 19. 19, eu tinha acabado de fazer 20 Não anos. tinha nenhum não teve nenhum problema para vocês, a imaturidade dele? Então, nunca. Em relação assim, porque na verdade, a minha vida
A minha maturidade foi com 16, 17 anos. Eu não tinha uma vida de menina de 16, 17 anos. Saí de casa com 18 anos, já morava sozinha. Então, eu tinha já essa maturidade com a idade dele. A gente nunca... Não é porque eu sou mais velha ou eu tenho uma vida, uma vivência maior do que ele, eu desrespeitava ele como homem. Nem no namoro, quanto mais no casamento, sabe? E como que você lidava com situações em que ele se mostrava imaturo, que você sabia que não era daquele jeito, ou que ele estava agindo de forma imatura? Como que você lidava? Conversa, Renato. O nosso relacionamento ele foi sempre baseado em diálogo. Tudo que eu não gostava, eu chegava às vezes no show, eu sempre, essa era a regra, eu falava, Vicente, o que você faz com elas me incomoda. O que elas fazem com você, não. Então, ele fez alguma coisa que ele não me agradou, eu chegava em casa, ou no dia seguinte, quando a gente ia se ver, a gente sentava, a gente conversava. Eu falei, eu não gostei disso, isso, daquilo. Ele falava, ok, e nunca mais fazia aquilo. Eu acho que, por mais que eu fui imaturo, que eu era imaturo nessa época, eu sempre soube ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Eu deixo a pessoa falar, para mim colocar na minha balança, falar o que aconteceu. Porque eu creio que toda situação tem dois pontos de vista. Tem o meu e o dela, então eu tenho que entender o dela, para basear no meu, para mim ver se realmente isso aconteceu, se eu fiz isso ou se eu não fiz aquilo. Então, pelo fato dela ter mais maturidade e eu saber ouvir, então acabou que eu consegui absorver. Isso não deixa de ser uma segurança, né, Renato? Porque muitos homens mais jovens, né, que suas esposas, eles têm muita dificuldade com isso, com a maturidade delas, né? Então, eles se sentem muito inseguros e aí que eles não querem ouvir mesmo. Entendi. Não, ainda bem que foi ao contrário. No seu caso não é assim? Você nunca se sente assim, tá querendo mandar em mim, tá querendo ser minha mãe, tá querendo me dizer que eu tenho que fazer? Você nunca recebeu dessa forma? Talvez pelo fato dela saber conversar, pode ser, porque ela chega e conversa no diálogo. Não, você vai fazer, não é assim, você vai... Não, amor, vem cá, vamos conversar. Aquela hora fez isso, aquilo. Você não acha melhor fazer assim? Poxa, amor, é verdade, não precisava. E assim a gente vai conversando e vai melhorando um com o outro. E detalhe, não que a gente seja um casalzinho perfeito. Nossa, não briga, não. Mentira, é óbvio. Eu me exalto com ele quando eu já falei 20 vezes, sabe? Quando a minha paciência... Eu chego e falo, amor, por favor, eu já te falei milhões de vezes. Aí ele fica até com vergonha, sabe? Ele, não, amor, desculpa. Eu sou muito esquecido. Porque ele é muito esquecido, ele tem esse problema. Aí não é uma maturidade, é esquecimento mesmo. Você fala uma coisa com ele hoje, Renato, amanhã... Não é amanhã. Você vai pegar aqui, vai colocar e voa. Que horas? Já vou. Esqueceu, ele acaba fazendo outra coisa. E qual é a diferença de idade entre vocês? 8 anos. 8 anos. Isso não foi uma das razões porque a sogra teve dificuldade de aceitar? Na verdade, eu não vi isso, não. Eu acho que o pior dela era fã, realmente era carreira. E também o fato de perder o filho. Creio. E outra. O bebezinho dela. Sogra, eu sei que você vai me matar agora, mas é verdade. Eu sempre gostei de resolver, então automaticamente foi o homem da casa. A culpa de tudo, digamos assim, passou pra mim. E ela pensava em você se casar com que idade? Não sei. Creio eu que acho que não queria nem que casasse, pode falar a Creio verdade. que nunca, com 21 anos. Creio que nunca. Nunca sonhava. Talvez depois que tiver uns 35, uns 40. Por aí. Se casar, porque a mãe quer sempre que o filho fique em casa. É sempre assim. Isso é uma questão séria, muito séria, porque o que acontece hoje não é só a questão da mãe, do pai querer o filho perto, mas tem acontecido muito, nós temos visto no nosso trabalho com jovens, com casais e solteiros, que os pais, eles têm enfatizado a carreira dos filhos mais do que o relacionamento, infelizmente. E isso tem tido consequências desastrosas para os jovens. Por quê? Porque você pode falar para o jovem, você vai estudar, você tem que fazer faculdade, não quero que você nem sonhe em namorar antes de terminar a faculdade. Ou, quer dizer, o foco é sempre na carreira, construir alguma coisa. Aí vai chegando 20 e poucos, 25, 27, mas só que, por mais que a mãe ou o pai fale para o filho, não quero que você namore, ele não vai conseguir controlar lá na escola, na faculdade, a vontade, o desejo, os hormônios que vão pedir aquilo que é natural de todo ser humano. E o que acontece? Pior do que o pai e a mãe esperavam. É exatamente aquilo que não queria, que é ficar com um, ficar com o outro, daqui a pouquinho tá grávida, daqui a pouquinho tem um filho ali, e a situação piora. Tem dinheiro, mas agora não tem casamento, não tem família.
né? E a gente sempre bate na tecla de que é muito importante para a pessoa, assim que possível, na sua juventude, não estamos encorajando ninguém a casar precocemente, mas assim que possível, procurar casar bem e construir uma vida juntos. Sim. Porque o casamento dá apoio para a carreira. Com certeza. Eu não sei se você Assim como sentiu, deu pra mim. Nossa. sentiu a diferença. Muito. A Tati, para quem não queria ela trabalhando junto, porque depois desse fato começou a namorar legal, ainda assim evitava dela entrar no meio para trabalhar com a gente. Exemplo, viagem não pode, viagem não pode, tem que ir sozinha, etc. O que vão pensar e tal. Então, chegou ao ponto que, por ela ser jornalista, etc., ela entende esse meio, ela começou a trabalhar com a gente. E hoje chegou a um ponto que é primordial a presença dela. Assim, de sentir falta mesmo no dia que ela não consegue ir a algum show, alguma coisa, e falar, poxa, cadê a Tati para ajudar aqui, ajudar ali? E não só de show, mas de vida, de trabalho, da minha vida profissional. Ela apoiou e somou comigo, digamos assim. E vem somando até hoje. Bom, nós vamos ver um pouquinho o que é a sua sogra. Ela mandou um recadinho para você, olha só. Vamos lá. Quando ele começou a namorar a Tati, ele era muito novo, ele ia fazer 20 anos. Então eu fui totalmente contra esse namoro. Eu falava muito mal dela. Eu cheguei a atormentar ele mesmo, para deixar, para largar esse namoro. Ou ele largava dela ou ele não precisava falar comigo mais. Tati, primeiramente eu quero te pedir desculpa porque eu dificultei o relacionamento teu com meu filho. Quero que você saiba que hoje você é uma bênção na nossa família, você superou todas as minhas expectativas. E eu quero que você saiba que eu amo muito você. Você é como uma filha para mim. Um beijo. O que você fez para conquistar, para mudar tanto assim a opinião dela? Um dia eu cheguei nela e falei assim, Tati, na boa, por favor, ou você começa a me olhar com bons olhos, porque eu não sou esse monstro que você fala de mim, que você sabe, que você tem de mim, ou a gente vai ter muitos problemas futuramente, porque eu tô aqui para ser uma filha, eu preciso, a minha mãe tá em São Paulo. Então eu falava isso de coração para ela, eu falei, eu preciso de você como mãe. Então eu sempre coloquei isso, sabe? Eu não vou tirar ele, eu vou me incluir na família. E foi o que eu fiz. Eu tentei conquistar ela aos poucos, o meu caráter principalmente, porque eu não sabia, muitas vezes me machucava, sabe? Eu tentava não guardar aquilo para mim, mas às vezes machucava. Tinha coisas que eu ouvia ela falar, eu falava, poxa vida, eu nunca fiz nada para ela pensar isso de mim, por que ela tá pensando isso? Então eu falava assim, bem, o tempo mostra quem é quem, né? Então o tempo foi passando e ela foi vendo que aquela existência dela, aquela coisa que ela tinha sobre mim, aquele pensamento, não batia. E ela falava, um dia a máscara dela vai cair. Essa era a frase, vai gente. Cair. Um dia a máscara dela vai cair. É porque eu imagino que a sua mãe, ela tinha um sonho para você, né? Para você, para o seu irmão, para a família toda. E, de repente, surge a Tati com aquela mosca na sopa. Sim, verdade. Acabar com a nossa. Você não estava no meu sonho, em outras palavras. Você... Não, ela dormia, pensava que ia acordar, ia ser um pesadelo. Não era pesadelo, era realidade, estava acontecendo. A Tati estava ali e não queria ir embora. Vai embora, você não vai embora. Se tirar ela do caminho. E às vezes a vida nos manda essas bolas curvas que a gente não espera, né? A gente tem um planejamento, vai ser assim, com uns 20 e poucos eu vou estar assim, 25, 27, com uns 30. A gente faz os planos na vida e de repente acontece alguma coisa que coloca todos aqueles planos por água abaixo. E se a gente não tiver flexibilidade para lidar com isso, a gente entra em depressão. A gente vira uma pessoa amarga, infeliz. Por quê? Porque a minha vida não aconteceu do jeito que eu planejei. E eu creio que ela teve parte disso quando você surgiu na história, mas graças a Deus você também soube com sabedoria mudar isso e ela foi flexível o suficiente para aceitar. Hoje vocês são amigas. Sim. É engraçado que a minha sogra, eu lembro de uma ocasião que ela falava assim, olha, homem não presta, tá? Gente, é o filho dela, presta atenção. Homem não presta, homem não é fiel nunca, Tati.
Eu sei, parecia que ela gostava de mim isoladamente, entende? Eu fiquei sabendo que teve uma fofoca, né, sobre traição. Nossa. Conta pra gente. Foi esse parte do Renato. inferno, essa fofoca aí? Foi, Renato. Eu acho que foi a pior, do namoro foi a pior. Teve uma fofoca de que ele tinha me traído no interior e essa fofoca veio dela. E o meu mundo caiu. Eu falei, o quê? Como minha sogra não vai mentir? Você acha que minha sogra vai mentir? Vai fazer alguma coisa pra acabar com isso? E aí eu falei com ele, falei, olha, Vicente, não dá. Como é que eu falo que não aconteceu se minha mãe falou que aconteceu? Entendeu? Como que você Não lidou dava. com isso? Que lado você escolheu? Não existiu isso, não. Não, mas ela falou que... Não dá. Tudo que ele falava, eu falava, Vicente, ponto, acabou. Eu terminei com ele. Eu fiquei 15 dias, a gente ficou 15 dias separado. Mas aí tudo bem, eu conversei com o Vicente, ele estava sofrendo muito também por causa do término do namoro. E por a gente não ter problema, né, um com o outro e sempre família, sempre fofoca, a gente se deu essa segunda chance, né. Mas você não brigou com a sua mãe? O que você fez? Sim, briguei. Falei, mas por que você falou isso? Ah, não lembro se falei, se não falei. Ah, devo ter confundido, devo ter falado de outra pessoa. Ah, deu aquela desculpa dela. Você ficou com mágoa da sua mãe? Não. Por isso, não? Não, fiquei chateado. Eu falei, mãe, isso não se faz, não. Aí eu entendi, voltando, eu entendi o lado dela. Eu falei, cara, ela sempre foi contra. Conversei, falei, não faz mais isso, né, etc. E morreu nisso. Uhum. Você decidiu, então, dar uma chance e insistiu? Sim, insisti, conversamos. Ela acreditou que não aconteceu. Agora, eu tenho uma pergunta sobre como você lidava com essa questão da família ser contra a Tati, porque muitos parceiros não sabem lidar com a família. Ou isola a família completamente, não fala mais com a família, que é errado, né? Ou às vezes fica do lado da família e fica no meio da namorada, da noiva, da esposa e a família. Como é que você lidava com a família? Olha, vou ser bem sincero, no começo eu ficava balançado demais. A hora que eu estava com ela, eu queria ficar com ela, mas a hora que eu estava com a minha família, até por aqueles pensamentos, aqueles velhos pensamentos nossos, eu até pensava, poxa, será? Ah, eu acho que é mesmo, acho que não está na hora de namorar, não. Aí eu comecei a pensar, falei, não, o que eu quero? Minha família não pode escolher a minha vida. Então foi que eu me libertei, digamos assim. Eu falei, não, o que eu quero é ficar com ela. Nem que para isso eu tenho que enfrentar a minha família. E fiquei com ela. Mas, a partir do momento que eu me entreguei para ela, que a minha família percebeu, eles recuaram. Aí eles não falavam mais. Eu acho que o que mais pesou para ele, eu acho que a gente até tinha esquecido disso. A Paty era muito chantagista. Quando ele ia sair comigo, ai, filho, não, porque eu não sei, eu não tô bem, ai, não sei. Era alguma coisa assim, sabe? E ele ficava, gente, agora eu fico com a minha mãe, não fico, eu tenho que sair. Aí ele ficava sempre muito dividido. Ela fazia isso várias vezes. Ou ele saía, ele escrevia um texto no celular para ele acabando, para ver se acabava com a nossa noite. Muitas vezes acabava. Então eram essas, sabe, essas picuinhas assim desnecessárias. Demorou quanto tempo para você conquistá-la finalmente? 1 ano e meio. Quase todo o namoro. Quase todo namoro. 1 ano e meio, por aí. Aí foi aí que vocês decidiram se casar, né? Porque também não dava para casar nessa situação, né? Não dá. Não dava. Isso é importante, porque tem que conquistar a família, né? Sim. Porque, querendo ou não, depois do casamento, você vai ter que lidar com as mesmas pessoas. Ainda mais a gente, né? Porque ela trabalha com a gente. Exato. É importante também falar aqui que a pessoa que está entrando na família deve fazer esse esforço a mais. Para mostrar, olha, eu não sou uma qualquer que está querendo tirar o seu filho, tirar vantagem, coisa parecida, né? Porque às vezes a que está de fora, né, a namorada, a noiva, a esposa, o que ela faz? Ela quer realmente tirar. Ah, eles não me aceitam, então deixa eu tirar o filho. Começa a falar mal, a sua mãe. Aí começa a falar mal, atacar. A sua família. Aí cria essa... Quer dizer, se afasta ainda mais da família, né? Cria um ambiente muito mais difícil para depois ser uma família, fazer parte da família dele. Começa chantagem, né? se for na sua mãe, eu não vou mais ficar com você. Uhum. Se for lá, eu não quero, não gosto de ir lá. Não tá certo mesmo. Então hoje você é parte da família, você é filha também, Neta, esposa, neta. Sobrinha. Nossa, olha,
o meu casamento hoje, ai gente, olha, incomparável. A pessoa fala, olha, o primeiro ano de casamento é muita briga por causa da convivência. Eu não tive nada disso com o Vicente. Teve tudo antes, né? Tudo. Calejado. Olha, então, sabe, às vezes uma coisinha de convivência ou outra, pra gente isso não é nada. A gente leva isso assim, sabe, ao pé da letra. Mas é que vocês não tiveram um problema. O problema foi externo, né? Foi a influência da família. Não estamos querendo dizer aqui, alunos, que você que está num relacionamento problemático, você que não se dá bem com seu namorado, com a sua namorada, vocês brigando e tudo mais, vamos casar que vai resolver. Não, não é essa história deles, não. Preste bastante atenção, né? É bom enfatizar isso aqui, né? É importante falar também que eles creram na relação. Porque, às vezes, você está num relacionamento, você não crê naquele relacionamento. Mas você está naquele relacionamento porque você não quer ficar sozinho, né? Tem que ter a certeza, né? É como a história dessa jovem que nós vamos mostrar agora, a matéria. Como que ela estava num relacionamento assim, mas ela conseguiu superar. Assista só. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar. Aí foi um namoro com muitos ciúmes, ele tinha muitos ciúmes de mim, né, muita briga. Então, teve situações que ele ficava rondando a minha casa de madrugada para ver se eu tinha saído. Ele era 7 anos mais velho do que eu, ele era muito imaturo e queria sair com os amigos. 2 anos depois, eu não estava mais dando atenção para ele, a nossa relação já esfriou. Então, ele começou a ir em casa muito tarde. E ele chegava umas 10 horas em casa para me ver e eu já estava dormindo. Chegar no final de semana, ele sumia. Ele falou que não queria mais namorar comigo, falou que estava me traindo já tinha um tempo, que já estava namorando com essa pessoa. Aí acabou, né? Aí na hora que ele falou, eu fiquei em desespero. Aí eu falei pra ele, se ele fosse embora, ele ia me matar. Aí mesmo assim, ele virou as costas e foi embora. Até que teve um dia que os meus parentes viram que eu não estava feliz no amor, que eu não estava dando certo com ninguém. Eles me convidaram para ir na palestra de casados solteiros do Renato e da Cristiane. No começo eu não gostei da ideia, porque eu achei que era para arrumar namorado. E eu não queria ninguém, porque eu não estava bem comigo mesmo. Então aí eu fiquei enrolando para ir, até que teve um dia que eu fui. Aí foi a partir daí que comecei a me valorizar. Hoje eu estou mais tranquila, meus pensamentos mudaram. Hoje eu vejo que eu não preciso encontrar desesperadamente uma pessoa para ter um relacionamento. Hoje eu sei, vai acontecer naturalmente. O que tiver de melhor vai acontecer. Então, você viu aí no caso da Sara, ela tinha um relacionamento abusivo, um relacionamento destrutivo e, claro, não dava para prosseguir. Mas ela não enxergava isso, ela chegou a pensar em suicídio quando terminou o relacionamento. Mas, quando ela veio às palestras, ela conseguiu recobrar essa autoestima, esse amor próprio. Hoje ela está bem, sem aquela percepção de que precisa de alguém para se sentir bem com ela mesma, né? Então, isso foi a cura interior que ela recebeu. Ela tinha uma carência muito grande, né? E quando a pessoa é assim, muito carente, muito insegura com ela mesma, ela tende a ter relacionamentos assim, que não dão valor a ela. Mas ela aprendeu a se valorizar. Essas palestras acontecem todas as quintas-feiras, inclusive nessa quinta-feira eu e o Renato estaremos aqui em São Paulo, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão. Venha participar com a gente às 8 horas da noite. Chegue a tempo, as portas se fecham 5 minutos antes. Palestra para casais e solteiros nesta quinta-feira, ao vivo aqui com a Cristiane e comigo. Bom, vamos agora resumir bem rapidinho o que aprendemos com a história de vocês, da Tati e do Vicente. Primeira coisa que eles fizeram foi entender que o relacionamento não precisa ficar em segundo plano para a carreira, né? Que o Vicente teve que aprender. Ele foi maduro nesse sentido, né? Porque muitos homens na situação, né? Na sua situação, na carreira ali, crescendo cada vez mais, normalmente colocam realmente o relacionamento, a vida amorosa em segundo plano, às vezes nem está no plano, né? Mas vocês colocaram em primeiro plano e você vê que não destruiu, não atrapalhou, só melhorou. Melhorou a carreira deles, né? Com certeza. Sempre foram honestos um com o outro e esta honestidade ajudou na hora da fofoca, do tal rumor de traição, que apesar dos 15 dias de separação,
fez você acreditar que realmente dava uma oportunidade, porque não houve razões para desconfiar. Então esse diálogo que eles sempre tiveram ajudou bastante e também a sabedoria que a Tati teve para lidar com a futura sogra. Não só com a futura sogra, mas também para lidar com a diferença de idade, né? Porque muitas mulheres que são mais velhas, são mais maduras, elas acabam sendo mães do parceiro. Não é assim que você vai ter um relacionamento. Você precisa saber falar com um parceiro mais jovem, mais inexperiente, né? Não é porque você sabe mais ou você tem mais experiência que você é melhor ou que você pode mandar nele, né? E não é sem as suas devidas compensações, as suas devidas dificuldades. Você, eu imagino, Vicente, coloca para si mesmo uma meta de amadurecer, de se tornar o homem que você, como falou inicialmente, quer ser, precisa ser. E a Tati também tem que, às vezes, ser bem paciente, né? Ela, tá bom, deixa eu lembrar que ele ainda vai amadurecer, não é? Tem que haver as devidas compensações. Não é assim, simplesmente, a gente se ama, isso não vai influenciar. Não, influencia. Tanto é que tem que haver as compensações. Bom, mas não é tudo. Eu sei que o seu irmão está aí, o Thales. Sim. E a gente quer ouvir aí o talento de vocês. E qual a música que vocês vão cantar? Vamos cantar a música que vai fazer parte do nosso próximo CD, chama Com Você, uma música romântica que meu parceiro Thales fez, o meu irmão. A gente vai cantar para vocês conhecerem. Ok, vamos lá. Legal, vamos lá. Vamos lá com vocês. Se você ficar velha, fico velho com você, com você. Se você ficar feia, eu fico cego pra não ver, pra não ver. Se você ficar triste, vira um palhaço pra ver um sorriso teu. Mesmo que isso te irrite, faço bobagens, te pego nos braços meus. E nos meus braços, te olhando, eu percebo que o meu desejo é cuidar de você. Só teu cheiro me faz viajar, mas se eu me perco, me encontro em você. Com você, todos os dias tem o mesmo gosto da primeira vez. Mas sem você, cada segundo faz falta o teu corpo pra me aquecer. Sun is filling up the room, and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up, 'cause the best part is falling, call it anything but love. And I will make sure to keep my distance. Say I love you and you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I got you. No nosso laboratório, a Maria e o Giseldo já estão noivos há mais de um ano. Mas tem que lidar com o passado de cada um e não está sendo nada fácil. Laboratório neles. Que às vezes me deixa chateado, às vezes é o seu passado. Eu já falei pra você 1000 vezes, meu ex
pai dos meus filhos. Não tem nada a ver. Para mim, ele é como se ele fosse meu irmão. Você sabe, se eu tô com você é porque eu amo você. Se eu quisesse estar com ele, eu estaria com quem? Com ele. Já vai fazer 10 anos que eu me separei dele. E também, referente à mensagem, poxa, você fala, joga a mensagem na minha cara. Essa mensagem foi da época que você estava com a sua ex ainda, que eu não sabia da existência dela, né? Que você desligou o celular, ficou com o celular desligado, não consegui falar com você. Entendeu? Eu fiquei nervosa, um ex meu me chamou para falar e eu falei com ele. Só que na conversa você não viu horas nenhuma eu falando nada demais. Você não pega ele me ligando toda hora. Eu peguei umas 3 vezes. Ele liga para perguntar dos meninos, liga para pedir dinheiro. Poxa, então... Faz tempo, foi no começo da relação. Então. No começo da relação eu emprestei dinheiro para ele uma vez. Mas quem me garante que eu ele tá abri ligando? o jogo com você, entendeu? Eu te falei a verdade, entendeu? Só que hoje isso não acontece mais, você sabe disso. O que me incomoda muito é que você vira a cara assim, por nada. Mas não é que eu viro a cara, eu fico ali, eu tô tenso numa coisa. Entendeu? Não tem, você toda hora tá ligando. Tem hora que não dá para me chegar assim e falar para você, amor, já tá acontecendo isso. Entendeu? Mas você não, você é cabeça dura. Na hora você quer saber e não é assim. Eu sou assim, eu sou ansiosa. Porque eu fico querendo saber, até porque eu já fico pensando, será que ele... eu tenho motivo de sobra para pensar, você sabe disso, entendeu? Então, mas eu não te dei mais nenhum motivo. Eu sei. Igual eu falei pra você, desde o momento que eu coloquei a aliança no seu dedo, de lá pra cá eu não pensei em mais nenhuma mulher. Eu quero me casar com você, sim, ser feliz, entendeu? Já falamos sobre isso, entendeu? E quero ter uma família legal com você, tudo. E vinha ter aí mais um garoto, aí uma garotinha. Não, amor, isso aí não. Filho não, chega. Ué, por que não? Essa questão do filho aí tem que ser resolvida, né? Porque se ele quer uma criança, uma filha, e ela não, já não pode haver casamento. Porque alguém vai ter que ceder nesse ponto aí. A expectativa dele é uma, né, e dela é outra. Agora, Renato, é importante nós falarmos aqui que vocês não estão ainda prontos para se casar. Exato, porque há muitos problemas pendentes aí. Basicamente do passado dos dois, as desconfianças e o desconforto, especialmente que o Giseldo sente com respeito a Maria e o pai dos filhos dela. Bom, pelo que nós ouvimos na conversa, não está havendo nada atualmente que cause esta insegurança. É mais com questão ao passado e com respeito ao que aconteceu no início do relacionamento da parte do Giseldo, que minou um pouquinho a confiança da Maria nele. Então, se as coisas não estão mais acontecendo, vocês têm que lidar com o presente. Giseldo, o presente da Maria, o momento dela, é que ela foi casada. Isso é presente, isso não é passado. Ela é uma mulher que foi casada até 10 anos atrás. Ela é uma mulher que tem filhos de um outro homem. Isso é um fato dessa mulher que você diz que ama e quer casar com ela. É injusto e simplesmente impossível, inviável, você proibir que o pai dos filhos dela tenha contato com os filhos ou, de alguma forma, desde que o assunto seja os filhos, contato com a mãe. Isso não é anormal. E não quer dizer, desde que não haja nada de inapropriado, não quer dizer que isso seja ruim. Você precisa ter a segurança de que ela, aliás, ela falou aqui em rede nacional e internacional que ela ama ele e não o ex. Não é verdade? Então ele deveria estar bem seguro disso, que ela declarou amor para todo mundo ouvir aqui. E não tem como ela não conhecer o ex dela, né? Não tem como ela simplesmente apagá-lo da memória, da vida dela, porque ele é o pai dos filhos dela. Então, se ele ligar, ela não pode simplesmente fingir que, não vou atender. Se ele falar com os filhos para mandar um recado, ela simplesmente, essa pessoa não existe na minha vida. Não tem como apagar essa pessoa. Ela pode atender no viva voz. Sim, o que ela tem que fazer, o que eu vejo que os dois precisam fazer, porque parece que
A Maria também tem uma certa insegurança em relação ao Gisele, tanto que ela vive ligando para ele toda hora, né? Então ela ainda tem essa desconfiança, Gisele. Por mais que você não tenha feito nada recentemente, né, para dar a ela essa desconfiança, ela ainda tem. Então os dois precisam reconstruir uma confiança que talvez nunca tiveram nesse relacionamento. Já começou, né, desde o início ruim. Então, como vocês podem fazer isso? Giseldo, usando uma analogia aqui do futebol, imagine que você é um juiz num jogo de futebol, numa partida de futebol. Você provavelmente conhece as regras do futebol. Agora, imagine que os jogadores, eles não estão cometendo falta, não estão fazendo nada de errado, mas você a todo momento apita. Pi! E todo mundo para, olha para o juiz e fala, quem foi? E você fala, foi falta. Não, mas não foi falta, ninguém fez falta. Não, mas foi falta porque eu disse que foi falta. Ele ia fazer falta. Ele ia fazer falta. Ninguém ia gostar de você como juiz, não é verdade? Porque você está apitando antes do problema acontecer. E é isso que você está fazendo, Gisele. Você está apitando para Maria antes do problema acontecer. Você se torna irracional, você se torna uma pessoa que não está no juízo próprio. Então, o que vocês precisam fazer para reconstruir essa confiança? Eu sugiro a vocês que vocês coloquem certas regras no relacionamento de vocês. Por exemplo, regras para lidar com o ex da Maria. Quando o ex dela ligar, ele vai ligar ou direto para as crianças, e se ligar para Maria, então a Maria vai atender no viva voz, ou então ela não vai atender se ela estiver sozinha. Por exemplo, é uma regra que vocês podem colocar. E a Maria então vai praticar a regra, para que gere mais segurança entre ela e o Giseldo. Eu diria que essa regra não seria nem necessária, mas se ele tem tanta insegurança, vale a pena ela dar um passo a mais para mostrar para ele que ela está disposta a cooperar, ok? Não deixá-lo ficar sabendo, né, por outros. O ex dela falou com o filho que foi falar. Não, fala logo para ele. Se o ex falou com o seu filho e o seu filho veio falar com você, fala para o Giseldo, olha, hoje o fulano falou com meu filho isso, isso e isso. Quer dizer, não tenha total transparência, não esconda nada, porque eu sei que quando a pessoa é assim, muito insegura, você acaba querendo esconder certas coisas para não criar problemas. Exato, não que você esteja fazendo algo errado. Não esconda nada dele, Maria, ok? E Giseldo, você deve desenvolver a segurança a ponto, talvez não agora, mas a ponto de um dia até encontrar com o ex da Maria e ter um relacionamento de cordialidade com ele. Porque é passado da vida dela. Agora, a não ser que ele desrespeite a Maria, ou desrespeite você, aí você não precisa ter relacionamento com ele. E a Maria tem que fazer a parte dela para garantir que isso não aconteça. Agora, o outro lado da moeda, Giseldo, você também tem que ser totalmente transparente com a Maria por causa do problema do início da relação, transparente em todos os sentidos com os seus relacionamentos anteriores. E também, quando você fica bravo e se fecha, quando a Maria falou que você fica logo fechado, você fica mudo e tal, Maria, você tem que respeitar o momento do Giseldo, quando ele está caladão. Respeite, não fique insistindo para ele falar. E Giseldo, não fique muito tempo nesse clima, porque isso só prejudica a relação de vocês. Então, essas são as regras. Eu diria para vocês, estabeleçam as regras, decidam a questão do filho, façam essas regras por pelo menos 3 meses. Se ninguém ganhar cartão amarelo nem vermelho durante esses 3 meses, vocês podem casar. Do contrário, não casem, porque vocês não estão conseguindo resolver essas coisas básicas da relação. O que você faz no seu trabalho quando o seu chefe reclama que você está caindo de produção, que você não está fazendo o trabalho direito? O que você faz? Você procura se aprimorar, não é verdade? Você precisa de novas ideias, novas habilidades. No relacionamento não é diferente. Por que você não pode tirar 1 minuto por dia para melhorar como marido, como esposa, mesmo como solteiro, para quando você estiver no relacionamento? Esta é a ideia por trás do nosso livro 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento. É um livro prático e fácil de ler. São 120 dicas que podem fazer toda a diferença no seu relacionamento. Pois é, em vez de ficar parado ou perdendo o relacionamento, aprenda, invista,
Você pode aprender e se tornar uma pessoa excelente e muito feliz na sua relação e fazer a outra pessoa feliz, que é muito importante. Disponível em todas as livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. 120 minutos para blindar o seu casamento. Agora nós vamos falar sobre um assunto que muita gente acredita ser uma coisa, mas que na verdade é outra. A tal da união estável. Muita gente acredita que estar em uma união estável é estar casado, é a mesma coisa. Mas, pasme, isso não é verdade. Ao menos no que diz respeito ao estado civil. Numa união estável, seu estado civil não muda, ou seja, você que era solteiro continua solteiro. Por isso, vamos esclarecer agora a diferença básica entre união estável e casamento. Acompanhe. O número de pessoas que moram juntas sem ter oficializado o casamento no civil cresce no Brasil. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram aumento na quantidade de uniões consensuais e estáveis nos últimos 10 anos. Subiu de 28,6% para 36,4%. No caso da união estável, em 2010, foram mais de 30 mil escrituras desse tipo. 3 anos depois, mais de 125 mil. Já os paulistas se mostraram mais dispostos a juntar as escovas de dentes de forma mais tradicional. O número de pessoas que se casaram no civil em São Paulo subiu, de acordo com uma pesquisa da Fundação SEAD. Foram 280 mil casamentos, o maior número dos últimos 30 anos. Mas casar ou viver em regime de união estável é a mesma coisa? Para vocês, o que é união estável? É igual ao casamento, só não tem o papel. E para você? Bom, depende, né? Pode ter escritura de união estável. Mas enfim, juridicamente é praticamente a mesma coisa. O casamento é mais formal, tem toda a parte de papelada, de cartório e de religioso. Às vezes as pessoas casam por uma satisfação social, para a família, etc. Mas é a mesma coisa, porque não posso dizer, só não está oficializado em parte, assim, assinado em cartório. Bom, não é bem assim. Observem as diferenças que esse advogado salienta. Uma das principais diferenças que hoje se discute é que a companheira, não é, aquele que convive em união estável, não é herdeiro daquele que falece, do seu companheiro, diferente do casamento. Na união estável, eu permaneço com o meu estado civil de antes, como, por exemplo, solteiro. Não é porque eu estou em união estável que eu altero o meu estado civil, diferente de casados, não é? Então, se eu sou solteiro e me caso, eu tenho a certidão de casamento e ela nunca mais vai sair da minha vida, não é? Ainda que eu me separe depois, eu continuo com a minha certidão de casamento e atrás com a averbação de que eu me divorciei, de que eu me separei. Para constituir a união estável, eu preciso de 3 requisitos, não é? Eu preciso que a convivência ela seja pública, ela seja duradoura e ela seja contínua. Somente isso. Eu posso não morar junto com a pessoa, né, sobre o mesmo teto e viver em união estável, ou eu posso morar junto com essa pessoa e não viver em união estável. Outra coisa que é importante é que a lei hoje em dia, ela não dá o prazo mínimo para se ter a união estável. Então, se eu conheci a pessoa e depois de 1, 2 semanas eu já começo a sair com ela por aí e apresentando como a minha esposa e tudo mais, é união estável. Ou eu posso ficar namorando com alguém, morando comigo por 10 anos e ainda assim ela não ser a minha companheira, eu não vivo em união estável, porque eu não tenho o objetivo de com ela constituir uma família, não é? Você viu aí? Uma coisa não é igual à outra. E nós estamos esclarecendo este assunto aqui sem criticar quem está em união estável, regime de união estável, ou quem está em casamento, ou o que for. Nós simplesmente estamos prestando um esclarecimento, porque como você viu aí nas ruas, as pessoas pensam que união estável não tem diferença alguma de casamento. E isso tem, especialmente no âmbito legal, porque você... Só para caso você não tenha percebido a explicação do advogado, você, quando faz um acordo de união estável com uma outra pessoa, este acordo não muda o seu estado civil. Quer dizer, você continua solteiro se era solteiro. Você pode ser casado com alguém e estar de união estável com outra pessoa. Quer dizer, isso não faz sentido.
E já no casamento é impossível você se casar com alguém se você já é casado com outra pessoa. Exato. E uma outra importante informação também é que morar junto nem sempre significa uma união estável. Então, se você está aí com um namorado, né, que é tão comum hoje em dia as pessoas falarem namorado, né? Você pensa que você tem ali um marido, mas na verdade ele é um namorado que mora com você. Será que não é mais simples e seguro vocês dois oficializarem a união? Afinal de contas, se ele diz para você ou ela diz para você que não, eu sou seu marido, eu sou sua esposa, então por que não assina o bendito papel? Por que não casa? Por que é só um papel? Então por que não assina? Exatamente, né? Eu não entendo a relutância tamanha sobre esta questão tão simples. A grande verdade é que as pessoas sabem, no fundo elas sabem, que casamento não é só um pedaço de papel, é compromisso, é mais segurança. Não quer dizer que o pedaço de papel vai garantir o casamento, não é isso. Mas é que quando você tem uma pessoa do seu lado que está disposta a caminhar essa distância com você, de se comprometer a um nível mais seguro, isso fala mais do que simplesmente palavras, ok? Então, nós vamos ver agora a história de um casal que fez exatamente isso, viveu isso. Né? Depois de 12 anos juntos, eles decidiram se casar. O sonho do casamento embala a vida de muita gente. Os últimos dados divulgados pelo IBGE mostraram que em 2013 foram mais de 1 milhão de casamentos, 1% a mais que em 2012. O Bruno e a Samara engrossaram essa estatística e depois de 12 anos juntos, decidiram se casar. E por que vocês decidiram se casar? Bom, casar sempre é um sonho, né? A gente já estava junto há um tempo, já tinha filhos e você acaba postergando um pouco essa decisão, né? Mas não por sua vontade, né? Porque começa a ter um monte de outros, como a gente fala assim, de coisas mais importantes, mais urgentes para fazer. O Bruno trabalhava com turismo em Porto Seguro e foi lá que eles se conheceram. Eu passava minhas férias lá. E uma vez eu fui para lá e acabei engravidando do Enzo, né, que hoje tem 15 anos. E aí ficou aquela decisão, né, e agora? Eu vou para lá, ele vem para cá, o que a gente vai fazer? E aí nosso plano era casar e ele vir para cá. Mas aí, né, tudo são custos, são outras prioridades. E aí a gente decidiu deixar um pouquinho para depois e ele veio para cá. Então a gente deixou o sonho de casar um pouco para frente. Isso, assim. Depois foi prorrogando e cai naquela comodidade. A vontade nunca deixou de existir. Antes de chegar até a decisão do casamento e tal, vocês tiveram um período que vocês fizeram um contrato de união estável? Vocês tiveram isso? Então, foi esse documento para a gente se resguardar de alguma coisa que pudesse acontecer, né? De fato eu precisei, mas melhor fazer o documento, como a gente já mora junto, já é praticamente casado, né? Não tem o documento ainda, a gente fez um documento que serve quase como uma certidão de casamento. Aconteceu um acidente com o carro, uma coisa leve, simples, mas eu tive que acionar um seguro. E eu me identifiquei como o marido da Samara. E quando foi ver a documentação, eu não era marido da Samara. Então a gente teve que fazer um documento onde dizia que eu vivia maritalmente com ela, na mesma casa, né? Ou seja, a gente era casado, mas não era casado. Se isso não tivesse acontecido, não teria passado por essa situação. É um seguro de carro, um plano de saúde também é complicado. Eu me lembro de um fato também que eu trabalho... Financiamento, todas essas coisas são complicadas. Eu trabalho em academia. Então, eu tinha um benefício do meu marido ter um plano, né, na academia. E eu fiquei toda feliz. Depois eu descobri que ele não podia, porque daí até comprovar e alguma coisa... Aí certidão? Cadê a certidão? Porque você tem que comprovar, né? A gente falava que era casado, a gente tinha um casamento muito legal, muito bom, mas faltava a cerimônia e a assinatura. Parece que não, mas faz diferença. Faz muita diferença. Uma coisa muito legal, assim, eu me lembro perfeitamente, porque quando você vai assinar, né, Estado Civil, eu assinava casada, mesmo não sendo com o Estado oficialmente. Oficialmente, né? Eu falava,
assinava. E eu falei pra ele, no dia depois que a gente casou, eu não lembro até o que eu fui assinar, mas que eu assinei casada. Eu falei assim, Bruno, eu não precisei mentir, né? Foi assim, foi uma coisa tão gostosa, uma sensação tão boa, assim, e faz diferença. Toda a diferença. E assim, pros dois lados, tanto de né, vamos falar de benefícios do casamento, como de compromisso também, sabe? Parece que a aliança tem mais peso, sabe? A sua vida de casado, né? Não é tão assim, eu não vou embora e tchau, não é mais assim, né? Por mais que a gente não tenha essa intenção, mas tem um peso, tem Mas marca. Daquele momento, daquele dia da cerimônia pra frente, tem uma união maior. Você sente que tem um compromisso. Um compromisso maior. Meu marido, ó. A Samara também se preocupava com o que poderia passar pela cabeça dos filhos no futuro. Assim, mas ele era seu namorado, você morava junto, como que é, né? Eu acho que um casamento, ele sempre é a prova de explicações, né? Ele já é o caminho. Quando eu vi o álbum de casamento das minhas amigas, assim, dos pais das minhas amigas, eu queria ver, assim, dos meus pais, pra ver como ia ser. A gente queria realizar isso no momento ideal. Quando as pessoas perguntaram, casar de novo? E eu brincava, sabe como? Falando, quando você achar a pessoa certa, case todos os dias com ela. Oh. Porque faz a diferença. Que legal, Samara e Bruno, obrigado por compartilhar a história de vocês. Agora, eu diria que o momento ideal é fazer isso no início, não é? É claro, eles estão fazendo isso agora e graças a Deus conseguiram realizar o sonho, mas para os outros casais, o ideal é que vocês planejem a união, casem-se, para que vocês então tenham tudo no seu devido lugar. Não colocar o carro na frente dos bois, ok? E não ficar tão preocupado com questão de festa, com questão... Se você pode fazer a festa, você pode, faça a festa de arromba que você quiser. Mas se você não pode, e a única razão por que vocês não se casam é a questão de dinheiro, financeira, não se preocupe com isso. Aliás, eu vou falar aqui algo uma vez só, uma oportunidade única que não acontece sempre, que eu gostaria de dar aos alunos da Escola do Amor. Cristiane e eu vamos celebrar cerimônia de casamento para todos os casais que querem se casar no dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 18 horas, no local que nós normalmente fazemos as nossas palestras, que é no Templo de Salomão. Esse lugar sagrado, esse lugar família. E você que quer valorizar, não vestido de noiva, não bolo, não limusine, mas você quer valorizar a bênção diante de Deus sobre o casamento de vocês, nós teremos o privilégio, a honra de abençoar este casamento. Se você quiser participar, você precisa se informar. E eu gostaria que você, então, enviasse um e-mail para este endereço aí. Preste atenção. Envie o seu e-mail agora para info@casamentoblindado.com, dizendo: eu quero me casar no Templo de Salomão, dia 24 de dezembro. Se você estiver interessado, envie esse e-mail e a nossa equipe entrará em contato com você. Aí você diz assim, se meu marido soubesse disso, ele tivesse assistido essa matéria, talvez ele se casasse comigo, né, finalmente. Bom, se você quiser assistir essa aula de novo, você pode acessar o R7 Play. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Até lá. Tchau.